Você já se perguntou qual que é a relação entre o câmbio e o desempenho do carro? Olá, sejam bem-vindos a mais um Engenharia da Graxa. E no programa de hoje vamos falar sobre qual que é a relação do câmbio com o desempenho de um carro. Pouca gente sabe, mas o câmbio ele é o principal responsável por tornar aquele carro prazeroso em dirigir ou tornar ele bem xoxo e aquele carro que dá raiva, que não anda, que parece que você só acelera e o carro não sai do lugar. Pode culpar o câmbio, que na maioria das vezes ele é o culpado. Para a gente entender qual que é a responsabilidade do câmbio, vamos entender mais ou menos bem por cima como ele funciona. E é bem simples, o motor movimenta um eixo, então o câmbio é acoplado no motor e o motor faz girar um eixo. E dentro do câmbio tem um outro eixo, um eixo secundário, onde vai ser levada a força do motor até as rodas. Esses dois eixos eles são ligados por diversas engrenagens. E essas engrenagens são as marchas. Cada marcha corresponde a uma ligação entre o primeiro eixo e o segundo eixo. Quando você troca de marcha, você muda o tamanho das engrenagens que ligam um eixo no outro. E essa ligação do primeiro eixo com o segundo eixo tem uma relação. E essa relação é muito simples. Vamos supor que no primeiro eixo nós temos uma engrenagem com 10 dentes. E essa engrenagem de 10 dentes está ligada no eixo secundário, o eixo de saída, que possui uma engrenagem de 30 dentes. Ou seja, o eixo de entrada tem que girar 3 vezes, 3 voltas completas, para que o eixo de saída gire uma vez só. Isso é o que nós chamamos de relação de marcha. Nesse caso, nós temos uma relação de 3 para 1, ou seja, 3 voltas no eixo de entrada para 1 no de saída. Bem simples, o câmbio automático tem um funcionamento interno diferente, porém a relação de marcha ainda permanece sempre da mesma maneira que o câmbio manual. Essa relação de marcha é a que vai gerar o desempenho bom ou ruim do carro. Aí você me pergunta, mas como assim vai gerar o desempenho do carro? O motor ele tem uma curva de potência e uma curva de torque. E a responsabilidade do câmbio é aproveitar ao máximo o desempenho de um motor. Nós podemos ver um exemplo de dois carros com motores de potência e torque bem parecidos, mas com desempenhos bem diferentes. E isso está praticamente relacionado apenas ao câmbio. Por quê? O câmbio ele tem que sempre balancear entre uma marcha que tem mais torque e menos velocidade e uma marcha que tem mais velocidade e menos torque. O câmbio perfeito, ele teria que ter marchas infinitas para que a gente fosse trocando de marcha gradualmente diminuindo a relação. Então, por exemplo, nós começamos uma relação 3 para 1, nós vamos diminuindo de 2.8 para 1, 2.7 e assim por diante. Mas como nós sabemos, os câmbios têm marchas finitas, ou seja, os engenheiros têm que distribuir essa relação de marcha entre as finitas marchas do câmbio, seja 5 marchas, seja 6 marchas, ou seja, quando você engata primeiro, o que você espera é que o carro tenha mais torque para sair da inércia e levar o carro até uma certa velocidade, aonde você vai trocando a marcha e o torque vai diminuindo e vai dando lugar à potência até você atingir a velocidade máxima do carro. Esse é o plano ideal para o bom funcionamento do câmbio. Mas nós sabemos que na prática não é bem assim que funciona. Nós temos carros que priorizam a economia de combustível e nós temos carros que priorizam a esportividade. Uma das coisas que a gente pode afirmar é que quanto menos marchas o câmbio tiver, menos eficiente ele é. E quanto mais marchas ele tiver, mais eficiente ele é, porque ele vai conseguir aproveitar ao máximo toda a potência que o motor vai conseguir desenvolver, podendo passar de marchas gradualmente. Aí você pergunta, mas e aqueles carros que têm marchas mais longas e marchas mais curtas? O que isso significa? Isso significa que a relação de uma marcha para outra pode ser uma distância maior ou menor. Ou seja, vamos supor que a primeira marcha seja de 3 para 1 e a segunda marcha seja de 2 para 1. Então a diferença de uma para outra é grande. Então o que isso vai significar na prática? Que você vai ter que deixar o carro mais tempo em primeira para depois mudar ele para a segunda. E a queda de rotação do motor pode ser maior ou menor dependendo também da relação de marchas. Ou seja, carros que têm marchas mais longas, a troca de marcha faz com que a RPM do motor caia mais do que um carro que tem marchas mais curtas. Só que um carro com marchas mais longas atinge velocidades máximas maiores do que carros com marchas mais curtas, já que uma vez que acabou a marcha, se você fizer um carro só com marchas curtas, ela vai acabar rapidinho e não vai atingir a velocidade máxima ideal do carro. Então, esse é o balanceamento que os engenheiros têm que fazer entre trocas que façam com que o motor não caia tanto a RPM, porque nós sabemos que a potência máxima do motor é atingida
a uma determinada RPM. Então, o plano do câmbio é sempre manter o mais próximo possível daquela RPM. Nos câmbios tradicionais, nós percebemos que quando há uma troca de uma marcha para outra, a RPM cai. E essa queda da RPM é uma perda de eficiência do motor, porque você está deixando de girar na faixa ideal de funcionamento do motor. E aí um japonês, para variar um japonês, teve a brilhante ideia de fazer um câmbio com infinitas combinações de marcha. E aí você me pergunta, como assim infinitas combinações de marcha? E é aí que entra a transmissão continuamente variável, ou para os íntimos, o CVT. O CVT nada mais é do que um câmbio onde o primeiro eixo e o segundo eixo não está ligado por engrenagens, e sim por uma correia, e essa correia liga duas rodas cônicas, que conseguem alterar o seu diâmetro. Eu não vou entrar especificamente no funcionamento do CVT, mas basta entender que ele não existe mais essas engrenagens fisicamente ligadas uma à outra com números de dentes e com relações fixas. É quase como se fosse a corrente de uma bicicleta. Então, conforme você diminui o diâmetro de uma das polias e aumenta da outra, você está trocando a relação de marchas. Como essa troca de diâmetro faz com que a relação de marcha mude continuamente, você tem infinitas combinações de relação de marcha. Então esse câmbio permite que o motor fique sempre na rotação ideal e vai trocando as marchas conforme vai precisando aumentar a velocidade. Isso torna esse câmbio extremamente eficiente. Ele é tão eficiente que a equipe da Williams desenvolveu um carro de Fórmula 1 que iria usar esse câmbio, e no primeiro teste do carro ele foi banido, porque ia ser uma competição muito desleal, de tão eficiente que era esse câmbio. E aí você pergunta, pô, mas se esse câmbio é tão eficiente, por que ele não vem equipando os carros tops de linha, os esportivos? E a resposta ela é bem complicada, mas existem dois principais motivos. Primeiro, o desenvolvimento desse câmbio é caro, não é uma tecnologia muito simples de dominar e nem sempre ele se adapta bem ao motor do carro. Muitas vezes o motor é tão forte que pode danificar esse câmbio ainda. Então existe uma tecnologia muito complicada ainda na adequação desse tipo de câmbio ao motor de alta performance, vamos dizer assim. E o segundo motivo é que os entusiastas de automóvel, eles gostam de sentir a troca das marchas. Eles gostam de sentir com que o motor trabalhe naquela rotação onde sobe a rotação e cai a rotação. Aquele som do motor é agradável aos ouvidos de quem gosta de um carro esportivo. Os fabricantes desse tipo de carro querem manter ainda essa tradição de escutar os motores roncando alto e mudando as marchas e você sentir o controle do carro. No câmbio CVT, as marchas são trocadas tão suavemente que você não perceberia as trocas de marchas, e isso acaba tirando um pouco a esportividade, vamos dizer assim, do carro. E para concluir o nosso papo, nós estamos vendo hoje no mercado que os fabricantes estão disponibilizando carros de entrada com mais marchas, mais números de marcha, para tentar melhorar a eficiência do câmbio tradicional. O câmbio tradicional pode ser desde o câmbio manual, o simplesinho, até os automáticos não CVT, os automáticos e automatizados entram nessa categoria de câmbios com relações de marcha fixa. Esse tipo de câmbio ele ainda abrange hoje a maioria dos carros, nacionais, e hoje no mercado está tendo essa tendência de aumentar o número de marchas. Então nós temos carros e caminhonetes com 8 marchas, 9 marchas, para ver se a eficiência desses câmbios melhora em relação ao CVT. Você aumentar o número de marcha é uma maneira barata de tentar melhorar um câmbio que, na minha opinião, já está caindo em desuso. Hoje nós temos, por exemplo, o Honda, que está vindo já de fábrica com câmbio CVT, o Honda Civic, que vem com CVT de fábrica, que até então nunca tinha tido na linha Civic câmbio CVT. E é isso aí, espero que o papo de hoje tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre o que é a relação de marchas e qual é o efeito dela no carro. Foi um papo bem simples para a gente não entrar tanto em detalhes de funcionamento, é mais para entender um pouquinho o que é a relação de marcha e como ela muda o comportamento de um carro para o outro. Se você gostou, deixa aquele like, não se esquece de se inscrever no canal e se puder deixar um comentário falando o que achou, seja bem-vindo. Até o próximo vídeo.